Olá, alunos e alunos da FACPED, aqui é a professora Kessia e farei alguns comentários sobre a FACPED Notícias dessa semana. O texto está disponível no site da faculdade com o título A Fraport arrecada 30,8 milhões de euros com os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre. O grupo alemão está otimista e as operações nos dois terminais diz que a tendência é de crescimento. A notícia foi publicada em 10 de maio de 2018 e a fonte é o site Jornal Povo. Para que a gente possa entender melhor essa notícia, vamos contextualizar alguns elementos importantes. Vamos começar falando sobre a Fraport, que é uma empresa operadora alemã do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, e detém maioria no funcionamento de diversos outros aeroportos ao redor do mundo. Uma das empresas líderes no mercado global de aeroportos, que oferece uma gama de serviços integrados de gerenciamento e consultoria, com bastante know-how no segmento. Essa empresa foi fundada em 1924, operava inicialmente apenas em Frankfurt. Em 2001, foi listada na Bolsa de Valores. A empresa é também conhecida por ser um dos principais centros de conexão de voos na Europa, denominação de hub. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre hub, na denominação da aviação civil. Hub é quando um aeroporto ele se destaca no contexto de um país ou de uma região para sua dimensão, que possibilite a capacidade de atrair um grande número de voos, abrindo maiores possibilidades de receber visitantes. Outro elemento importante para que a gente possa citar é a ANAC, pois a ANAC é a agência reguladora federal que tem responsabilidade de supervisionar as atividades da aviação civil no Brasil. Pois é, a ANAC ela abriu concessão para alguns aeroportos através de leilão, que aconteceu em março de 2017 e foi realizado na Bovespa. A empresa alemã Fraport participou e ganhou a concessão de 2 aeroportos, em Fortaleza e Porto Alegre, pelos próximos 30 anos, possibilitando ganho no setor de turismo e possibilitando também a essas capitais a disputa de hub, coisa que a Infraero não conseguiu ao longo do tempo. E quem é a Infraero? A Infraero é a empresa pública federal brasileira de administração indireta vinculada à ANAC, que fazia a administração antes desses aeroportos. Agora, voltando à notícia. A Fraport, ela publica, que é apoiada no forte crescimento de passageiros nos aeroportos de Frankfurt, na Alemanha, e na maioria dos terminais do seu portfólio internacional, a companhia teve uma receita que avançou para 15% em relação ao igual período de 2017, atingindo 681,7 milhões de euros. De acordo com a empresa, ainda as principais contribuições à receita vieram da Fraport da Grécia e da Fraport do Brasil após o início das operações da companhia em Fortaleza e Porto Alegre. Em relação ao lucro do grupo, nós temos. Eles falam do EBITDA do grupo. E o que seria o EBITDA? O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse aumentou para 27,2%, totalizando 174,7 milhões de euros, apesar da maior depreciação e amortização no valor de 10,2 milhões de euros. Já o EBIT, que desconsidera a amortização e a depreciação, teve um aumento, porque o EBIT ele só considera o lucro antes dos juros e dos tributos. Ele foi para 82,3 milhões de euros. O alerta fica por conta do resultado financeiro negativo, que continuou diminuindo consideravelmente, de menos 29,2 milhões de euros para menos 56,1 milhões de euros. Esse resultado é atribuído a maiores despesas de juros, tanto na Fraport da Grécia como nas empresas do grupo da Fraport, Fortaleza e Porto Alegre. Isso se deu no primeiro trimestre desse ano, pois o fluxo de caixa operacional registrou recuo de 36,1%. Mas essa queda se justifica pelas mudanças do capital de giro relacionada ao período. O que houve então? Houve que a empresa contou com 66,9 milhões de euros a menos no seu fluxo de caixa, então ele caiu, porque houve investimento tanto da Fraport em Frankfurt, Fortaleza, Porto Alegre e na Grécia. Esses investimentos
darão frutos e visam o crescimento, e por isso o grupo continua tão otimista e tendencioso. Vejam, caros alunos, quantas informações valiosas esse pequeno texto passa para nós. Leiam, conversem entre si, debatam com seus professores, formem suas opiniões, mas com absoluta coerência, baseada no conhecimento dos fatos, observando as fontes de informações e não apenas por ouvir falar. Conheçam os fatos e venham evoluir com a gente. Essa foi a FACPED Notícia em Pauta. Obrigada e até a próxima.